Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus para cada um que vê esse vídeo e que venha ouvir a voz do Senhor. Amém? Porque aqui está eu transmitindo o que Deus passa para mim e para cada um de vocês. Amém? E aqui eu vou ler hoje João 5. João 5, onde fala sobre a cura do paralítico em Beteia. Então, irmãos, a gente tem que entender que Deus cura. Ele é o que cura ontem, hoje e amanhã. E no passado Ele curava. No passado Ele curava e hoje Ele cura. Amém? Então aqui diz assim, ó. Em João 5:1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu em Jerusalém e orou em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, em um tanque chamado Herodes Betesda, e o qual tenha 5 alpedras. Nessa jacia grande multidão enfermos, cercou, coxo, paralítico, esperando movimentos da água, porquanto um anjo desde um certo tempo ao tanque agitava a água. Eu primeiro que ali descia, e depois do movimento a água sarava, do qual enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nessa estado havia muito tempo, dizendo-lhe: que queres ficar sã? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água agitar, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, descer outros antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, toma uma cama e anda. E logo aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele tirou, era sábado. Aleluia. Então os judeus diziam: aquele que tinha sido curado é sábado, não tem lícito, leve a cama. Leva a cama. E respondeu-lhe aquele que nem me curou, e ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? É o que foram curados e não sabe o que era, porque Jesus se havia retirado em uma razão que naquele lugar havia grande multidão. E depois Jesus encontrou um templo e disseram-lhe: eis que já estava sã, e não pequeno, mas para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi anunciado ao judeu que Jesus era o que curava. Aqui em cima fala sobre que lá tinha muita pedra e como que aquela água balançava, né? É uma água que ali ela ficaria quietinha, mas Jesus colocava as pessoas e a água se balançava. Quando Jesus colocava, a pessoa saía de lá curada. E ali tinha um homem que estava acamada por desde muito tempo, desde quando nasceu. E aí Jesus, aqui na Bíblia não me informa a idade que ele tinha quando ele foi curado.
Tem algumas Bíblias que falam, não sei se é porque o escritor que escreve, mas aqui na minha Bíblia não fala. E aí ele falou pro homem, Jesus falou, vem até aqui. E ele falou, eu não consigo porque eu não ando. Eu aqui nessa cama, não há homem nenhum que consegue me levar até aí, porque eu não ando, eu não fico em pé e tal. Eu imagino que a resposta dele foi essa. E Jesus pegou e falou para ele assim, toma tua cama e anda. Quando ele tomou tua cama e andou, ele foi sarado e curado. Glória a Deus. Então Jesus está falando aqui, toma tua cama e anda, toma tua vida e anda. Anda! Não fica parado, porque o Senhor, Ele é Deus. Ele é o de hoje, Ele é o de ontem e de amanhã. De ontem, de hoje, de amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Mas o Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aí, eu creio. E você também tem que crer que o Senhor está contigo e vai estar sempre contigo. Em todas as lutas, em todas as condições que você passar. Amém? Eu declaro sobre a sua vida uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, né? Às vezes você está posicionado na oração, às vezes você está posicionado em não ir à igreja, às vezes você está posicionado a não buscar do Senhor. Mas o Senhor hoje está dizendo, levanta e anda. Levanta e anda. Porque esse homem aqui, ele estava há muitos anos. Aqui na Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Só fala que ele tinha muito tempo. Ninguém fazia ele andar. Ele era um paralítico que não ia andar se não tivesse Jesus. Então o que eu quero dizer, se você não tiver Jesus aqui, ó, pelo menos aqui, você não vai andar. Você não vai andar, porque Jesus tem que estar contigo. Levanta e anda. Toma posição, decisão. Levanta e anda. Dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Aleluia. Deus abençoe a vida de cada um, Pai, que houver esse vídeo, que venha entender que Jesus está com ele. Amém?